Eu quero ler com a igreja uma passagem que fica em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Peço à igreja que se sente, por favor. Eu achei essa passagem muito interessante, porque Tiago faz questão de dizer que, apesar de Elias ter uma intimidade especial, apesar de Elias ter uma intimidade diferente com Deus, ele era humano. O que de especial na vida dele era a aproximação dele com Deus, era a busca que ele tinha a Deus. Ele não era nenhum super-herói. E tem uma passagem interessante, que é uma passagem de Jesus, quando ele chega a alguns judeus e perguntam: quem vocês acham que eu sou? E alguns judeus dizem que ele era Elias. De tantas coisas maravilhosas que ele fez, ele só podia ser Elias. Tu és Elias. E Tiago está falando para essas pessoas também, porque ele está desmistificando isso. Elias não foi nenhum super-herói. Peraí, ele só tinha uma vida de oração, ele só se posicionava diante de Deus. E além de entender isso, além da preocupação de Tiago de mostrar às pessoas essa questão de que Elias era humano, eu vejo que Tiago quer mostrar uma coisa muito especial também para a gente, muito importante para a gente no nosso tempo. Porque, assim como Elias, nós também somos humanos e também nós somos sujeitos às paixões do mundo. E estudando um pouco a história de Elias para entender por que as pessoas chegaram a pensar isso, o que Elias fez, como era a vida dele, eu descobri que a família de Elias nem é citada assim na Bíblia, não tem muitos relatos, não tem nenhum relato sobre a família dele. E a Bíblia fala que ele veio de Tisbé, ou Tisbe, que é um lugar que fica perto das montanhas de Gileade, muito pequeno, assim, pouco conhecido. E esse lugar só é citado mesmo durante a história de Elias. Não tem outra citação desse lugar. E, contrariando essa origem dele, de não muito destaque, Elias se levanta como um homem simples, mas que viveu grandes experiências com Deus. Deus usou Elias para combater a idolatria em Israel. Deus usou Elias para profetizar e haver multiplicação de azeite e de farinha na casa de uma viúva que estava passando fome com seu filho. Deus usa Elias para ressuscitar a criança que é filho da viúva. Deus usa Elias para levar salvação a essa casa. Deus usa Elias para desafiar os chefes dos exércitos de Acasias, e ele vê fogo caindo do céu, e o fogo consome esses caras, consome esses chefes do exército. Elias era muito usado por Deus. Ele toca o rio Jordão com a sua capa, e ele consegue passar pés enxutos juntos com Eliseu. Então, assim, Elias foi um cara que teve uma história marcante. Mas, nessa passagem, Tiago está falando de um episódio especial, em que Elias ora, e ele, através da sua oração, Deus tranca os céus. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa orar e Deus trancar os céus por causa da oração dela? E Elias consegue fazer isso. E para a gente entender melhor essa passagem de Tiago, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. E se vocês quiserem abrir comigo, vocês fiquem à vontade. No livro de 1 Reis, no capítulo 17. Que diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E essa passagem me chamou muita atenção, porque assim, é a primeira aparição de Elias na Bíblia. E ele já chega chegando, ele já chega indo falar com o rei que não vai chover. Como assim? Que cara é esse? E eu fui ver que Elias se levantou num tempo muito difícil, em que Acabe, ele patenteava a idolatria em Israel, junto com Jezabel. E eles, além de patentear a idolatria, eles perseguiam e matavam os profetas do Senhor, a troco de nada. Juntos, a Jezabel e Acabe, eles sustentavam 850 falsos profetas e mantinham eles.
E assim, enquanto isso, os profetas do Senhor eram perseguidos, eram mortos. Então assim, era um cenário de crise que Elias estava vivendo, com descrença, com matança de profetas. Mas, e outra coisa que eu ressalto aqui é a diferença entre Elias e Acabe. Enquanto Elias, assim como o Tiago falou, ele resistia às paixões, ele era sujeito às mesmas paixões, mas ele buscava intimidade com Deus. Acabe não. Acabe, ele era seduzido por sua esposa. Ele era instigado por sua esposa a matar os profetas, a perseguir os profetas. Ela praticamente governava para ele, assim. Ela instigava muito, sabe? Aquela mulher que vem e coloca coisa na vida do homem. Era ela. Era Jezabel, ela era perversa. E eu fiquei imaginando como é que não ficou o coração de Elias enquanto ele está orando e pedindo ao Senhor que não houvesse chuva em Israel. Esqueci de falar uma coisa, gente, para vocês entenderem. A mancha da idolatria em Israel era muito antiga, não era só Acabe que era assim. Depois da morte do rei Salomão, Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E no Reino do Norte, 19 reis governaram. E todos eles se prostraram diante da idolatria, todos eles se afastaram do Senhor. Mas a Bíblia relata, em 1 Reis 21, 25, que não houve pior rei do que Acabe. Não houve. Ele era o pior rei. E aí, nessa passagem também fala que ele era instigado por sua esposa. Então, assim, pensa a dificuldade de Elias. Ele estava diante do pior rei de Israel, ele aparece assim de repente. E o cenário é assim, o pior de todos. Talvez era pior do que hoje. A gente reclama de muita coisa. Mas assim, Acabe foi o pior rei de Israel. Teve 19. E eu achei essa história muito interessante. Porque eu fiquei imaginando assim, como é que Elias estava se sentindo, né? Como é que era o sentimento dele enquanto ele orava. E assim, eu entendo que a gente tem fé, mas a gente não deixa às vezes de ter aquele nervoso, aquela tensão, sabe? E Elias, ele estava ali orando, mas eu imagino que no coração dele a adrenalina era muito grande, porque ele ia falar com o rei de Israel. Mas ele confiava no Senhor acima de tudo. E eu penso que quando ele chegou para falar com o rei, não vai ter mais chuva em Israel, não. Eu imagino que o rei olhou para ele, tipo, tá bom. Por quê? Porque eles adoravam a Baal. E Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Então, quando Elias chegou com essa notícia de que não ia chover, Acabe e Jezabel devem ter olhado e falado assim, beleza, a gente adora Baal. Baal, Deus da fertilidade. Quem é você para chegar aqui falando isso? Tá bom, tá, vai lá, beleza. E aí, a misericórdia de Deus foi tão grande com Elias, que passa algum tempo, e a chuva não cai sobre Israel, e as torrentes começam a secar, as águas começam a secar, e aquilo ali vai prejudicando a cidade de Israel. Os animais vão morrendo e tudo mais. E o cuidado de Deus se manifesta sobre a vida de Elias de uma maneira assim incrível. Porque ele pega Elias e ele fala, olha, você vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Você vai para lá. E lá os corvos vão te sustentar com pão e carne de dia e de noite. E além disso, eu vou colocar uma torrente de água lá para você beber água. Você não vai passar sede e você não vai passar fome. Então, assim, o cuidado de Deus com Elias foi incrível. Porque ele mandou Elias ir para Querite e disse que ia sustentar ele enquanto Israel estava vivendo um cenário difícil. E ele livrou Elias da fúria do rei Acabe. Porque imagina a reação de Acabe quando ele viu o impacto da palavra de Elias. Quando ele viu que a palavra de Elias realmente se cumpriu. Peraí, os animais estão morrendo. Peraí, a água está acabando de verdade. Meu Deus, era verdade que ele disse, cadê ele? Mas antes que isso acontecesse, Deus esconde Elias. Deus coloca ele em Querite e sustenta ele. E assim, eu vejo o quanto foi importante Elias obedecer a Deus e ter ido para lá. E desculpa. E quando ele está em Querite, de repente, a Bíblia fala, tem uma passagem aqui, que fala que passados alguns dias, as águas secam. Como assim? Tipo, imagina a reação de Elias. Ele orou pra caramba, ele orou incessantemente para que Deus trancasse os céus,
E aí Deus vai lá e atende. Ele tem ousadia para chegar diante do rei e falar, olha, não vai ter chuva. Tinham outros profetas lá, mas Elias que se levanta e vai fazer isso. Outros profetas morreram por muito menos, mas Elias ele tem ousadia e vai. E aí Deus fala assim, não, vai para Querite que eu vou te esconder. Fica lá, porque lá você vai ter pão e carne e eu vou te dar água. E Elias está lá fazendo a vontade de Deus e de repente a água seca. Qual seria a sua reação? Você orou, você foi lá diante do rei, imagina que você vai lá na presidência da república falar com o Temer, olha só, isso aqui não vai ser assim não, tá? Eu não estou gostando desse negócio da aposentadoria, eu não concordo, isso aí não é bom para o povo de Deus, você imagina? E assim, o Temer não está matando ninguém, né? Mas imagina, naquela época que Acabe e Jezabel matavam brincando. Então assim, foi muita ousadia. E aí ele vai para Querite e chega lá e a água fecha, a água acaba, como assim? E assim, eu fiquei imaginando a minha reação, o que eu faria? O Senhor tem misericórdia. E aí, ele não questiona. E depois desse episódio, eu entendi por que as torrentes de águas fecharam. Porque Deus tinha um propósito maior. E às vezes a gente não entende quando acontece isso com a gente. A gente está obedecendo a Deus, passa por uma provação, e aí Deus manda a gente para um lugar, a gente vai, e lá a gente é envergonhado, ou lá acontece alguma coisa. Mas assim, Deus tem um propósito maior. E o propósito de Deus, quando Ele fecha as torrentes de água, é levar salvação para a casa da viúva, aquela viúva que eu citei anteriormente. Ele queria que Elias fosse até aquela casa da viúva que estava passando fome. E aí ele leva a salvação para aquela casa. E a história continua. E assim, eu lembrei de uma história minha, que eu sempre orei muito e eu queria um emprego no ano passado. E eu orei muito, Senhor, me dá um emprego, eu queria me realizar assim na minha área. E eu tenho mania de escrever tudo, gente. Tudo que eu desejo, eu quero. Tenho um caderninho, eu escrevo. Meus amigos sabem disso. E aí, eu escrevi, teve várias fases para passar para o emprego. Teve um processo seletivo enorme. E assim, na primeira fase, eu achei que ia ser uma coisa super normal, super tranquila. E quando eu chego lá para fazer, na minha sala só tinha a Alessandra. Eu, como assim, gente? Isso aí é muito concorrido. Só tem a Alessandra aqui. Era um colégio, sou professora. Eu falei, poxa, o negócio vai ser difícil. Mas eu escrevi, eu vou passar na primeira fase do processo seletivo. E fui. E fui aprovada. Dessas 500 pessoas, eu acho que umas 30 foram aprovadas. Depois disso, teve uma dinâmica. E eu participei da dinâmica. Eu, meu Deus, 30 pessoas. Eu falei, não, mas eu vou passar. E escrevi. Antes de entrar para a dinâmica, eu estava sentadinha lá no colégio e escrevi. Eu vou ser aprovada nessa etapa. Mais uma etapa. Uma vaga é minha, só preciso de uma. Aí fui. Participei da dinâmica. Passei na dinâmica. Depois da dinâmica, 7 pessoas das 30 foram aprovadas. E aí a gente participou de um treinamento que durava, eu acho que 1 mês, eu não lembro direito agora. E aí, desse treinamento, tinham 7, né, que ficaram no treinamento. A gente começou a acompanhar, assim, as turmas. Dos 7, só ficaram 3. Eu e mais 2 pessoas. Eu e mais 2 pessoas. E assim, mas aí vocês não sabem no final. Aí, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei realizada, entrei no emprego, fui muito feliz no emprego. Eu ficava com uma turma de crianças de 3 anos e assim, eu literalmente me apaixonei por eles, eles marcaram a minha vida. Mas, dentro daquele lugar, eu vivi algumas batalhas, assim, fortes, assim, chegava em casa, às vezes chorando, meu Deus, tem misericórdia de mim, como assim? O Senhor permitiu que eu entrasse aqui, passasse por esse processo para estar vivendo isso, Senhor, como assim? E eu entendi, depois que eu saí de lá, orei a Deus e, assim, Deus confirmou que eu deveria sair de lá devido a algumas situações, por respeito, assim, eu preferi sair. E eu entendi que Deus me colocou lá para marcar aquele lugar. Existia uma menina que era minha auxiliar na sala. E eu sempre conversava muito com ela e com algumas outras. E assim, alguns dias depois ela conversou comigo no WhatsApp. Ela falou assim, poxa, eu percebi que você era diferente. Você amava as crianças de um jeito tão especial. Alguns assim, não que todas as professoras fossem assim.
assim, não amasse as crianças, mas ela disse que o meu amor com as crianças marcou, sabe? Foi algo muito diferente. E toda vez que eu estava lá, antes de começar a aula, eu ficava só nós duas, e ela perguntava assim, e aí, como é que foi domingo na igreja? Foi bom? Nossa, foi muito bom. A palavra foi sobre isso, aquilo outro. E ela falava, poxa, meu esposo sempre me chama para ir na igreja, mas eu acabo não indo. Então, assim, hoje ela ainda está caminhando, assim, não entrou para a igreja, nada disso, mas eu vi que o meu testemunho marcou a vida dessa menina, a ponto dela me chamar sempre no WhatsApp e falar, poxa, sinto tanto a sua falta, você fazia tanta diferença aqui, era tão legal para mim. Então, assim, da mesma forma que aconteceu com Elias, Deus teve um propósito comigo, e eu podia reclamar, falar, Deus, poxa, eu passei por tantas fases, eu orei, o Senhor permitiu que eu entrasse lá para eu ser envergonhada, para eu sair de lá com uma mão na frente e outra atrás assim, mas não. Deus tem os seus propósitos, Deus sabe o que faz. E assim, depois que eu tomei essa atitude, eu me senti assim em paz, eu senti que era realmente aquilo que Deus queria que eu fizesse. E assim, eu não estive lá à toa, eu tenho certeza que assim, a vida daquela mulher foi transformada. E que a vida das crianças também foi transformada, porque todos os dias que eu tinha oportunidade, eu orava por cada criança. Eu orava por cada uma, eu lembrava da lista de chamada e Arthur, Ana Sofia, né? Orava por todos, até o final. Então, assim, aniversário de alguma criança, eu colocava no meu colo, parabéns, que Deus te abençoe, deixa a tia te dar um abraço. E assim, sem a criança perceber, eu fazia uma oração por ela. Então, assim, aquele lugar que era o meu trabalho, também eu via como um campo de batalha ali. E hoje em dia as mães têm um carinho enorme por mim, eu sei que foi Deus que plantou isso. E voltando para a história de Elias, eu aprendi muitas coisas com ele. Eu aprendi que para ter comunhão com Deus, eu preciso resistir às paixões. Tiago fala, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, então esse fez toda a diferença, fez toda a diferença na vida de Elias. Porque ele resistiu às paixões, fica muito claro que para que ele tivesse intimidade com Deus, ele precisou renunciar a alguma coisa. E Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala, portanto, sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu entendo que a gente precisa resistir, a gente precisa enfrentar as coisas. Às vezes a gente olha uma situação e acha que é normal, mas não, a gente precisa enfrentar. Se você está vendo alguma coisa errada na tua vida, repara isso para que você tenha intimidade com Deus, sabe? E como paixão me lembrou um pouco de pecado, resistir às paixões, quer dizer, resistir àquilo que não é legal, aquilo que nos atrapalha na intimidade com Deus. Eu lembrei de pecado. E aí eu lembrei de uma frase que eu aprendi no curso que eu estou fazendo, sobre aquilo que nos atrapalha, sobre uma definição de pecado, mais ou menos. E eu queria pedir para o Júlio colocar, acho que ele... Sim, obrigada. Essa frase é de uma evangelista inglesa, que é a Susan Wesley. Ela foi mãe, né, de John Wesley. E a frase diz assim, qualquer coisa que debilite a sua razão, enfraqueça a sua consciência, obscureça o seu discernimento de Deus, te afaste das coisas espirituais, ou eleve a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você, por mais inocente que possa parecer. Então, assim, eu achei essa frase, assim, magnífica. Eu achei que ela conseguiu resumir bem o que é pecado pra gente, porque o pecado, ele tira mesmo a nossa consciência. A gente vai se aproximando, e daqui a pouco a gente já acha que é uma coisa natural. Você começa só fumando um cigarrinho, daqui a pouco você já aumenta, você já está na maconha, você já está no crack, é assim. Mesma coisa para os pecados sexuais, você começa com uma intimidade aqui, uma intimidade ali, daqui a pouco você já está caindo em pecado. Então, nós precisamos ter cuidado. Mesmo que as coisas pareçam inofensivas para a gente tem que ter aquele discernimento espiritual. Orar a Deus pedindo para que Ele revele isso para a gente. E outra coisa que eu percebi com a história de Elias é que tudo começa com oração. Antes que Deus fechasse os céus, Elias ora.
E vendo a história de Elias, eu vi que diante de todas as batalhas que ele enfrentou, ele sempre orou. Ele se prostrava de joelhos e, Senhor, por favor, tem misericórdia, faz isso, Senhor. Eu creio no poder do teu nome, eu creio, Senhor. E assim, Deus atendeu por isso, porque Elias, ele colocava a oração, colocava a intimidade com Deus em primeiro lugar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então nós precisamos perseverar na oração e entender que a mesma experiência que Elias teve, a gente pode ter, mas que a experiência com Deus, ela requer intimidade com Deus. Você não vai ter experiência com Deus sem buscá-lo. Tem gente que chega na igreja, e eu mesmo, muitas vezes, estava numa vida corrida e não priorizava muito o reino. E chegava num evento, numa coisa assim, o Senhor, eu quero ter experiências contigo. Mas espera aí, você buscou? Você fez alguma coisa? Não. Para você ter experiência com Deus, você precisa buscar a face de Deus. Você precisa ter intimidade com Ele primeiro. E eu fiquei pensando... outra coisa agora, desculpa. Eu preciso também, outra coisa que eu aprendi com Elias, é que eu preciso ter convicção da vida de Deus. E quando Elias ele chega diante do rei... Ele fala, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, não haverá chuva sobre a terra. Então, assim, Elias era um cara convicto. Ele sabia o que ele estava falando. Ele não foi lá brincar, não, diante do rei Acabe. Ele foi com toda ousadia, porque ele sabia quem estava com ele. E, assim, às vezes, a gente não tem dimensão disso, a gente ignora isso. Então, primeiro a gente precisa crer que Deus está vivo. E depois a gente precisa crer na vida de Deus operando através de nós. E Paulo disse em Gálatas, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos crer isso, que a partir do momento que Jesus morreu por nós, Ele deixou lá na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Ele pagou um preço por nós. É claro que hoje nós pecamos ainda, mas nós somos redimidos pelo sangue de Deus, e pelo sangue de Jesus. E a partir disso, a vida dele habita em nós, para que a gente transforme esse mundo lá fora, para que a gente seja um instrumento de Deus aqui na terra. Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. E Paulo diz também que eu preciso reagir diante de cenários de crise. Eu aprendo com a história de Elias, e eu estou citando Paulo assim, porque Elias ele está diante de um cenário de idolatria, como eu falei, de matança de profetas, mas ele reage. Ele não olha aquilo ali e, tudo bem, vai melhorar. Não, fica tranquilo que vai melhorar. Não, ele reage. E... em Romanos, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu posso reagir diante de cenário de crise? Como eu posso reagir diante de algo que está errado? Me posicionando, não me conformando. E nós precisamos também... Eu tenho um exemplo antes, desculpa. Eu tenho um exemplo sobre essa questão da conformação. Que essa semana mesmo, eu acho que Deus permitiu isso para que eu estivesse compartilhando com a igreja. Que a gente tem que se posicionar mesmo diante de alguma coisa que não está legal. Essa semana a tia Leila foi lá em casa e eu me despedi dela. Tchau, tia, tá? Aí daqui a pouco, quando eu estou voltando para casa, encontro minha vizinha no corredor. E aí eu falei assim, e aí, tudo bem? Já estava entrando. Ela, não está tudo bem. Eu, opa, o que aconteceu? O que houve? Aí ela falou assim, poxa, nessa noite eu fui dormir e eu tô tendo arritmia, meu coração tá disparando e eu fico com muito medo de passar mal à noite e eu senti como se alguma força maligna estivesse me abraçando e eu não consegui sentir mais paz na minha casa. Eu orei, eu dormi em paz, mas aquilo tá na minha cabeça. E assim, a hora estava um pouquinho avançada e eu tinha refúgio. E aí eu falei para ela, fica tranquila, sua casa é do Senhor, eu vou estar no refúgio hoje e eu vou orar por você, tá bom? E já ia virando, e depois eu falei, peraí, por que eu não oro por ela agora? Por que eu não vou fazer alguma coisa por essa mulher agora que ela está diante de mim? E aí eu falei assim, estava minha mãe também perto, eu falei, você quer que a gente faça uma oração na sua casa? Ela, poxa, por favor, eu tinha passado por todos os meus grupos do WhatsApp, eu falei, poxa, tem aquelas minhas vizinhas também,
que são da igreja. Ela é da igreja batista, mas assim, ela estava enfrentando isso. E aí eu fui orar na casa dela. E a minha atitude, a nossa atitude fez toda a diferença. A gente entrou na casa dela, orou. E depois ela falou assim, poxa, eu tenho certeza que eu não encontrei vocês no corredor à toa. É cada coisa que Deus faz, né? Eu fiquei assim, gente. Aí depois eu pensei, eu falei, nossa, Deus já estava trabalhando a palavra comigo. Deus já estava me testando ali. Porque se bobeasse, eu deixava aquela mulher ir para casa, do mesmo jeito que ela estava, e orar por ela no refúgio. Foi o que meu avô falou aqui antes. Eu acho que ele falou isso hoje de manhã. Não adianta você orar pela pessoa, falar pelo amor de Deus para uma pessoa faminta, porque ela tem fome. Você fala de Deus, mas você também dá comida. Então, assim, a gente precisa agir. E outra coisa que eu entendo, que eu aprendo com Elias, é que a gente precisa aprender a pedir. O que a gente tem pedido ao Senhor? Se a gente for olhar a história de Elias, tudo que ele pede é para a glorificação do nome do Senhor. Ele não pede nada para ele. E não que a gente não tenha que pedir algumas coisas para nós. Senhor, eu tenho sonho de me formar. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, a gente precisa olhar para os nossos sonhos e pensar, será que meus sonhos glorificam a Deus? Será que assim, Deus está satisfeito com aquilo que eu estou planejando? Em que espaço Deus está nos meus sonhos? Será que cabe ele no cantinho ou ele é o centro? E Jesus fala em João 14, no versículo 13, que tudo quanto pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, assim, que a gente tenha o cuidado de glorificar a Deus nos nossos sonhos. Senhor, eu tenho esse projeto aqui, mas eu quero que seja da tua vontade. Se não for da tua vontade, nem realiza. E Elias fez isso. Ele orou para que se cumprisse a vontade de Deus. E Deus realiza aquilo que Elias pede por isso, porque ele não está pedindo nada para ele está com fé, porque ele não se conforma com a idolatria em Israel. É como se Elias estivesse dizendo, Jesus, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar em Israel. O Senhor tem promessas lindas, eu não aceito isso. E Elias se posiciona. E outra coisa que eu aprendo é que fazer a vontade de Deus não significa que nós não teremos dificuldades. Não. Acabe, ele perseguia as pessoas por causa da idolatria. Tipo, Elias, do mesmo jeito, ele foi falar com ele. Ele enfrentou aquilo. Como eu falei antes, eu imaginei que ele tenha sentido medo. O cenário era horrível. Eram muitas pessoas morrendo ao lado de Elias. Talvez pessoas que Elias admirava morreram. Mas Elias, ele se levantou, ele continuou. Então, assim, quando você serve a vontade de Deus, quando você segue a vontade de Deus, isso não te exime de passar provações. Às vezes a gente chega, poxa, eu estou vindo na igreja, eu estou fazendo a minha parte, eu estou evangelizando, estou pregando. Mas, cara, minha casa está tudo errado. Minha família não se converte, tem alguma coisa errada. Mas é isso. Quando você serve a Deus, você não está livre de dificuldades, você não está livre de provações. A mesma coisa que aconteceu comigo lá no trabalho. Você sempre está sujeito a passar pelas provações, mas a diferença é que Deus vai passar com você. E Jesus disse, para que em mim tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Meu avô falou isso hoje de manhã. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Elias, ele vê além. Quando Deus manda ele para o ribeiro de Querite e aquela torrente fecha, é uma dificuldade. Além de todas as outras que ele passou, mas ele permanece. Ele continua. No decorrer da história, depois que Acabe percebe o impacto da palavra de Elias sobre Israel, ele vai atrás de Elias. E em algum momento, Elias, ele desanima, Senhor, me dá a morte, Senhor, porque só sou eu aqui. E Deus consola Elias. Então, assim, a fé não é ausência de medo, você sente o medo. Mas Elias, ele venceu. E que a gente possa fazer igual Elias hoje. Vencer os nossos medos, crendo que o Senhor, ele está conosco, porque ele que nos chamou. E outra coisa que eu aprendo com Elias é que nós precisamos ter convicção do nosso chamado, independente da reação das pessoas. Às vezes tem alguém aqui que chega na rua e fala, posso orar por você? E alguém fala, poxa, mas você é novo, você vai orar por mim mesmo, sério? Ué, não foi Deus que me chamou? Eu preciso ter essa consciência, que Deus me usa para fazer as coisas. E nós somos homens simples, mas Deus pode nos usar
para realizar aquilo que Ele nos chamou. Talvez na sua igreja, talvez no seu departamento, alguém olha para você e fala: não, você não, deixa essa vez aqui, eu vou chamar fulano, que ele é mais experiente, fica para a próxima. Mas assim, você não pode se abalar pela reação das pessoas. Com certeza, Acabe e Jezabel debocharam de Elias. Mas Elias não ligou para aquilo que eles estavam falando, não ligou para a reação deles. Era como se Elias tivesse chegado lá no palácio e tivesse falado: ei, peraí, vamos acabar com essa bagunça. Porque o Deus da fertilidade, o Deus que manda chuva, Ele está vivo, Ele não é um Deus morto, não. Baal é um Deus morto, Ele está vivo. Então, assim, Elias tinha convicção do chamado dele. E Paulo fala em Timóteo que nós não devemos desprezar o dom que há em nós, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E muitas vezes, pela nossa própria descrença, porque nós achamos que nós somos incapazes, nós acabamos deixando de lado muitas coisas que o Senhor desenhou para nós. E eu estava conversando com uma amiga nesse final de semana, e ela não quer ser citada, e eu estava falando com ela sobre chamado, né, sobre nossos sonhos, e ela falou que ela só conseguiu alcançar aquilo que ela sonhava depois que ela encontrou um propósito naquele sonho dela. Então, assim, eu aprendi com ela que nós precisamos encontrar um propósito no nosso sonho. Deus te chama para fazer algumas coisas. Deus coloca algumas coisas no seu coração. Talvez esse sonho aí que você tem foi Ele que colocou. Mas você ainda não entendeu o que Deus quer fazer com isso. Você ainda não entendeu onde que Ele quer te levar. Então, assim, peça direção a Deus. Encontre o propósito naquilo que você quer fazer. E eu tenho certeza que depois disso as coisas vão fluir, como fluíram para ela também. E eu queria nessa noite me posicionar como Paulo, dizendo para você que eu estou convencida de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, nessa noite que você possa ter convicção do seu chamado, tenha convicção daquele que te chamou, porque Deus é poderoso para te revestir de poder e autoridade, como Ele encheu Elias. Ele era um homem comum, mas Deus tocou nele de maneira especial. Ele deu poder para ele, Ele deu autoridade para ele. E a partir do momento que Deus fizer isso com você, você com certeza vai fazer obras maiores que Jesus fez, porque Jesus prometeu isso. Não olhe para você e fale: ai, mas eu sou muito novo. Ai, mas eu estou muito tempo afastado. Ai, mas o meu casamento está difícil, a minha vida está difícil. Não, ora, busque intimidade com Deus, porque independente da sua situação, Deus pode transformar você através de uma atitude de redenção, de busca a Deus. Deus pode mudar a tua Israel. Elias mudou aquela Israel de alguma forma, marcando a presença do Senhor naquele lugar. Ele mostrou que aquele cenário não ia continuar daquele jeito, não se conformou. E assim as pessoas viram que Deus era vivo, o Deus de Israel era um Deus vivo e não um Deus morto. Muitos clamaram para que Baal se manifestasse mandando fogo, mandando isso e aquilo, mas não. Sempre que Elias clamou, Deus honra a fé de Elias, manifestando a sua presença. E eu queria chamar nessa noite a juventude para que a gente possa orar uns pelos outros. E assim, eu aprendi com essa palavra, pode levantar, gente. Eu aprendi com essa palavra que a gente precisa ter aquele sangue nos olhos que Elias teve. E muitas vezes falta isso na gente. A gente sabe que Deus tem um chamado para nós, mas a gente não agarra isso. Você vai cantar hoje? Ah, eu acho que eu vou. Vem falar. Ai, falar. Não, a gente precisa ter aquele sangue nos olhos que Elias teve. A gente precisa ter aquela autoridade que Elias teve. Porque eu tenho certeza que Deus vai nos usar para pisar em serpentes e escorpiões, como a palavra promete. E nada, nenhuma força do inferno vai nos parar. Nada vai nos afetar. Então hoje que você tenha essa fé, que você tenha essa determinação. Elias foi um homem de atitude. E eu quero te convidar hoje a se posicionar. Se você vem aqui à frente, mas não tem convicção dessa palavra, se você vem aqui na frente e não tem convicção, é melhor que você fique no teu lugar. Porque assim, Deus quer que as pessoas se posicionem com vontade de mudar. Entrega ao Senhor hoje os teus sonhos. Entrega ao Senhor hoje a tua Israel. E que a gente possa clamar junto para que Deus venha tomar o lugar dele aqui. Que a nossa oração seja igual a de Elias. Que a gente
desloca um pouquinho dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e a gente ora e fala: Senhor, toma o teu lugar. Deixa eu esquecer um pouquinho minha faculdade, deixa eu esquecer um pouquinho os meus amigos. Senhor, toma o teu lugar na Ievade. Jesus, toma o teu lugar, Senhor, na juventude. Toma o teu lugar nas crianças, Senhor, no departamento infantil. A gente precisa se levantar como Elias. A gente não pode olhar para o cenário errado, para o cenário de crise e se conformar. Não, a gente precisa se levantar e mudar essa realidade. E além da juventude, eu queria convidar também toda a igreja que se sentiu tocada por essa palavra. Se você está aqui hoje e entende que essa palavra foi para você, eu queria te convidar. Você que tem uma causa especial, você que tem alguma Israel para entregar diante do Senhor. Talvez você está orando, mas quem sabe o que você ora não é da vontade de Deus, eu não sei. Então, se você tem uma Israel aqui hoje que você vem batalhando assim como Elias, traga aqui pra gente, vem aqui orar com a gente, que eu tenho certeza que Deus é fiel para te responder. A partir do momento que você buscar a face de Deus, Deus é fiel. E se esse sonho que você tem, se esse projeto que você tem, se essa cura que você tanto deseja, eu não sei se é um concurso, eu não sei se é um parente, a conversão de um parente, eu não sei se é a transformação da sua casa, mas se você tem uma Israel aí hoje, se você tem um chamado parado aí hoje, vem aqui na frente, porque eu tenho certeza que Deus é capaz de fazer a mesma coisa que Ele fez comigo. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus prometeu para você, porque pessoas chegaram para você e te julgaram como Acabe e Jezabel, porque pessoas debocharam de você. Não, o sangue de Jesus, Ele nos lava, o amor de Jesus, Ele nos transforma, e que você seja transformado por esse amor, que as palavras daqueles que te feriram, que te machucaram para que você desistisse do seu chamado, venham cair por terra hoje, porque Jesus vem restaurar a tua Israel, Jesus vem transformar tudo aquilo que o diabo queria te roubar, está derrotado, o diabo está derrotado, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, aquilo que for da vontade de Deus, vai se cumprir, Deus tem lindas coisas para você, apesar das feridas, apesar daquilo que você passou de ruim, venha se render aos pés de Jesus, apresente a tua Israel. E eu queria convidar também alguns intercessores para orar junto com a nossa juventude, porque nós temos promessas, todo mundo já sabe aqui, promessas antigas de que essa juventude seria diferente, e a gente cantou no último culto, que não passe de nós, Senhor, o teu Espírito, que não passe, que não seja preciso que outra geração se levante, e eu preciso que a gente tenha mais sede, que a gente tenha mais consciência dessa palavra, que a gente se levante com poder e autoridade espiritual para conquistar isso que o Senhor prometeu, porque não adianta a gente olhar e achar muito legal se a gente não se posicionar, e que hoje a gente se levante mesmo, a gente saia da cadeira, a gente saia, Senhor, da comodidade espiritual e venha, Senhor, avançar em nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Gesiel para orar com a gente, eu senti de pedir isso, para que ele venha interceder pela juventude. E enquanto isso nós vamos orando uns pelos outros. Talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, mas ora para que ela se levante como Elias, como uma pessoa de atitude, que vai mudar o cenário, que não vai se conformar com a descrença, que não vai se conformar com a idolatria e o sexo. Em nome de Jesus, seja impactado por essa palavra. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Você crê nisso? Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar dos feridas, levante as tuas mãos para o céu e adore ao Senhor. Das decepções, a presença do Senhor é real neste lugar. Chamei. Aleluia.
das desilusões. Eu te chamei. Obrigada, Deus. Eu te chamei. Levante as mãos, adore. Deixa eu te usar. O Senhor para quer te curar. Deixa eu te Senhor usar. quer te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa o Senhor para te usar. curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso. Aleluia! Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Bendito seja o nome de Jesus. Usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Antes de fazer essa oração, nós queremos saber se tem alguém aqui hoje que quer receber a Cristo como Salvador, que está distanciado dos caminhos do Senhor e que foi ministrado de maneira poderosa neste lugar. Alguém que por alguma razão está ferido, frustrado, decepcionado. Alguém que sofreu um ataque do inferno e por alguma razão encontra-se debilitado. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você fosse ministrado de uma maneira especial, para que você fosse ministrada de uma maneira diferente. Se você está aqui hoje, sai do teu lugar, levante a tua mão assim, onde você está. Se você veio aqui buscar a resposta de Deus para a tua vida, sai daí do teu lugar em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar por você. Esta mensagem é uma revelação extraordinária de Deus, mas eu quero aqui destacar uma frase que a profeta do Senhor trouxe nesta noite. O Senhor está buscando uma igreja de fato que tenha sangue nos olhos, mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que nos dá autoridade, que nos dá ousadia para nos submetermos à vontade de Deus, para nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e marchar como uma igreja viva. Levante as tuas mãos no nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Pai querido, tu tens escolhido, Deus, uma geração, Pai, que não tem se curvado diante de tanta idolatria, Senhor. Meu Deus, tu tens separado uma juventude, Deus, que tem sentido um desejo constante de se aproximar mais de ti, de se submeterem à tua vontade, Pai, e viver uma vida de santidade e de aproximação e de relacionamento intenso contigo, Senhor. Meu Deus, quantos jovens estão perecendo, quantos jovens estão morrendo, mas nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus, que mesmo assim
Tu tens preservado, Senhor, muitos profetas nessa geração. Tu tens conservado, Senhor, muitos jovens que ainda te amam e que não trocam nenhuma idolatria. Oh, Rabaxaramandaraba, para viverem uma vida de dedicação a Ti, Senhor. Continua levantando, meu Deus. Continua, Senhor, tratando da vida destes jovens, meu Deus, para que eles sejam uma ferramenta afiada nas Tuas mãos. Continua, meu Deus, fortalecendo esta igreja. Ajuda, Senhor, a cada moço, a cada moça. Ajuda, meu Deus, e que sejamos, Senhor, exemplo para esta juventude, meu Deus. Exemplo, Senhor, de homens e mulheres que buscam a Tua presença, que não negociam nada, que têm o desejo de Te servir, meu Pai. Meu Deus, como ministro da Tua palavra, eu abençoo, junto com os pastores desta casa, junto com os obreiros desta casa, nós abençoamos esses Teus filhos, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Eu não sei se tem condições de te ministrar aquela canção, como um farol que brilha à noite. Você tem que se posicionar. Você tem que dizer: sonda-me, Senhor,